E é isso, gente. Se deu tudo errado pra você, saiba que o Senhor está no controle de todas as coisas. E é quando dá tudo errado que a gente tem certeza que vai dar certo, né? Quando tá tudo muito bom, muito tranquilo, né? A gente fica confortável. Ah, tá bom assim. A gente não quer avançar, a gente se conforma, né? E a palavra do Senhor fala que a gente não pode se conformar com esse mundo, mas transformar. E aí o Senhor mexe daqui, mexe dali, vem guerra, vem inimigo, mas a gente sabe que não é nada difícil para o Senhor. Que estejamos aos seus pés, que investimos quando Ele nos manda, por mais que a terra esteja abandonada, com guerra, com fome, com tudo aquilo que a gente fala, Deus, não tem como. Eu sei que eu tô falando com pessoas que, assim como eu tenho falado pro Senhor, não tem como, Deus. É difícil, não é pra mim. Eu sinto que não é pra mim, porque tá muito difícil, é muita guerra, é muita coisa, eu não tô aguentando, assim como Jeremias falou pro Senhor. Como, Deus? Tá difícil, o Senhor me prova. Eu faço a tua vontade, o Senhor me prova, mas Deus está falando, invista. Invista, porque nessa terra que eu vou dar para vocês, vai ter segurança, vai ter alegria. Vocês vão viver bem. Então, eu profetizo e falo para vocês que eu tô falando algo que eu tô vivendo, que o Senhor tá me fazendo vivenciar. Não é uma pessoa que vive bem e fala, ó, já venci, você vai vencer também. Eu já venci muitas guerras que eu achava que era perdida. No meio dessa guerra que eu tô hoje, geralmente a gente esquece, né? Mas eu falo assim, eu já venci tanta coisa tão difícil, porque agora eu não tô tendo força? E é algo assim que a gente sabe que o Senhor, Ele é poderoso. Mas a guerra é tanto, o cenário, as coisas que a gente tá vivendo, né? É tanta coisa acontecendo uma atrás da outra que a gente não consegue acreditar, né? Eu já senti vários milagres, vários cuidados de Deus, né? Eu tenho 4 filhos e diariamente eu vejo o cuidado de Deus na provisão da minha vida, da vida dos meus filhos, de não falando pelo lado material, mas para explicar para vocês os detalhes do Senhor, de eu precisar de algo, desejar forezinhos, né, que é da marca Carter's, que é algo que assim que é muito caro, e eu não ter condições de eu ir numa loja comprar, mas o Senhor preparar do meu filho vestir algo que eu não teria condições de ir comprar, mas o Senhor preparou de uma forma que o meu filho usou, que eu consegui usufruir do melhor de Deus, do melhor dessa terra que a gente vive, porque a promessa do Senhor é que a gente vai viver bem, nós temos que viver bem, porque nós temos o nosso Deus conosco. Vai ter os momentos de dificuldade, mas o Senhor está conosco, Ele quer que vivamos bem. Então, de eu não ter condições de comprar, mas o Senhor preparou do meu filho ter. E era impossível para mim. Eu fico muito tocada quando eu lembro desse detalhe, disso que Deus fez na minha vida, dos meus filhos vestir o melhor, dos meus filhos andar assim, perfeitos, e as pessoas achar que eu tenho condições, mas não foi a mão do próprio Deus, gente. A mão do próprio Deus, que eu conheci pessoas e através dessas pessoas me abençoarem. Às vezes me vendia as roupas assim por um preço super em conta, dentro das minhas condições. Como que eu posso explicar para vocês?
eu conheci as pessoas, né? E eu pegava roupa de desapego. Elas me vendiam por um preço, assim, incomparável, né? Não é igual da loja, não é igual da loja. Mas as roupas, gente, parecia que vinha da loja. As pessoas me entregavam passada e lavada. Isso é um testemunho que pro resto da minha vida o Senhor me marcou, porque mesmo eu não tendo condições, Ele cuidou, sabe, de algo que era importante pra mim. Às vezes alguém fala assim, nossa, que sonho bobo, que coisa besta, mas o Senhor, Ele cuida dos detalhes do nosso coração, dos sonhos do nosso coração, Ele se importa. Ele se importa com o que você pensa, Ele se importa com o que o seu coração sonha, Ele se importa com você. Aí às vezes a gente fala, não, Deus, eu não vou pedir isso pra Deus, eu tenho vergonha, né? Isso é tão relativamente besta, mas não, o Senhor, Ele se importa com tudo na nossa vida. Eu tô em processo de emagrecimento e um dia Deus falou comigo a respeito disso. E eu fico bestinha quando eu penso. Por quê? Porque o Senhor se importa, Ele quer participar da sua vida em tudo. E às vezes dói, né? Dá tudo errado. Mas nesse processo do dar tudo errado, a gente fica pertinho do Senhor e é tão bom sentir Ele pertinho, né? Muitas vezes as coisas dão certo e a gente acaba que na correria do dia a dia, a gente não consegue ver os detalhes. Então, nesses momentos difíceis, o Senhor nos traz para pertinho dele. Eu me sinto bem pertinho. E aí eu vou olhando para tudo que Deus fez. E aí, como aquela palavra, a esperança renasce outra vez. E aí eu consigo acreditar que mesmo em meio às guerras, aos impossíveis, às pessoas, a tudo aquilo que a gente tem passado, a gente vai sobreviver. Porque o Senhor está conosco. Porque Ele nos prometeu que se a gente investisse, Ele nos daria terra, Ele nos fará viver em segurança. Às vezes o investir para você não é investir financeiramente, é investir na sua vida com Deus, é investir na sua intimidade com Deus, é investir em se apegar com Ele e não largar e falar, Senhor, tá tudo tão difícil, tão complicado, mas eu creio em Ti. Eu creio que o Senhor é poderoso para mudar esse cenário. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer o impossível. Eu sei que o Senhor é poderoso para me dar forças, né, nessa caminhada. E o Senhor, Ele reconhece. Às vezes o Senhor quer que você invista tempo com Ele. Às vezes Ele quer que você invista a sua leitura na palavra. Às vezes Ele quer que você invista a confiança. Esses dias eu visitei uma amiga que estava passando por um problema. E um problema igual ao meu. E eu literalmente estava desabafando. Sempre, né? Eu desabafando com o Senhor. Eu não aguento isso, Deus. Não dá, não quero mais. Me ajuda. Eu tava passando, né, por uns momentos assim, querendo desistir. E eu fui na casa dessa amiga, né? Amiga, assim, conhecida. E aí eu cheguei lá e ela começou a conversar comigo. E eu não queria nem entrar na casa dela, mas eu entrei, né? Ela foi bem solícita e tal, e eu entrei um pouquinho. E aí ela começou a desabafar comigo e era, assim, exatamente o problema que eu estava passando. E ela começou a desabafar e aí eu fui conversando com ela. E aí eu falando, não, mas não pense assim, né? Né? Vamos crer em Deus, né? Vamos crer que Deus é poderoso, que Deus muda. E a verdade é que eu tava falando aquilo pra ela, gente, mas eu tava falando pra mim, né? Às vezes a gente crê que Deus vai fazer milagre na vida das pessoas, mas a gente não crê na nossa, né? A gente investe
em falar com as pessoas, né? A gente investe tempo, a gente investe em tantas coisas, né? Às vezes a gente investe confiança nos nossos familiares, a gente investe, a gente não tem nada, só tem a confiança. E a gente acaba falando, não, aquela pessoa ali vai me ajudar, aquilo vai acontecer. E aí não acontece, e aí a gente fica borocochô. Mas o Senhor tem pedido pra gente investir. Às vezes não vai ser financeiramente, mas investir o seu tempo no Senhor, a sua confiança nele, né? A sua confiança em ouvir a voz dele, em estar atento, né? E aí no meio de eu aconselhando essa pessoa e o Senhor falando comigo, invista tempo em mim. Que eu falo. Por mais que você ache impossível, né? E aí ela tava passando aquela situação e também eu entendi por outro lado que ela tava me contando aquela situação e eu tava vivendo aquilo pra eu conseguir aconselhar ela. E aí eu meio que eu tava sentindo a dor dela, né? Eu conseguia sentir a dor dela, eu sabia a forma que tava doendo aquilo nela, porque eu tava passando exatamente pela mesma coisa. E aí eu teria autoridade ali pra falar pra ela, né? Calma, né? Vai dar certo, tá assim, eu te entendo. E eu até meio que falei pra ela, eu também passo, né? E ela falou, você passa por essa situação? Eu falei, eu passo, né? Algumas coisas diferentes, mas eu passo. E aí a gente se entendeu. Então, assim, são dores, né? São guerras necessárias para que eu venha hoje estar aqui falando para vocês. Tô precisando passar, sentir. Tô precisando investir nesse processo de crer, né? De falar, Senhor, o Senhor tá aqui comigo. Senhor, tá difícil, mas eu vou crer, eu vou continuar. A guerra, a fome, a peste tá de todo lado me atacando, mas eu preciso investir a minha confiança de estar contigo. Eu preciso investir tempo de confiança, investir o meu coração em ti para não desistir, gente, porque não é fácil. O Senhor sabe, como eu falei para vocês, o Senhor nos entende, né? Então, que nós venhamos, né, profetizar no meio deste vale, no meio dessa guerra, que nós venhamos investir, mesmo quando tudo dá errado. Jeremias um dia ficou indignado e falou para Deus, né, por que que os ímpios estavam bem e ele que estava obedecendo ao Senhor não estava. E o Senhor falou para ele, né, não acredita. Às vezes mentem, né? As pessoas mentem. E eu acredito que o Senhor estava querendo dizer o quê para Jeremias? Não olhe para o lado. Não acredite em tudo, né? Nós que temos a internet aí, né? Que ao mesmo tempo que é uma aliada, é algo que nos desconcentra, porque no meio da guerra que a gente está vivendo, a gente vê nas redes sociais, vê a vida das pessoas perfeitas, maravilhosas, a gente acaba não ficando com inveja, né, gente? Mas desanimando. Desanimando, a gente não quer investir, né, no que Deus está falando. Deus falou para Jeremias aqui, né, no capítulo 32, Deus fala, após Jeremias 40 anos profetizando, gente, 40 anos naquele sofrimento, e o Senhor mandou ele investir numa terra que estava destruída pela guerra, pelos inimigos, já tinha sido tomada. E Jeremias investiu, né, obedeceu, mas depois ele pensou, Senhor, já tá tudo tomado, Senhor, tá impossível. E Deus falou, tem algo difícil para mim? Então, creia e profetize, mesmo que já esteja tomada, você vê que assim, tudo diz que não.
Tudo deu errado. Tudo diz que não. Eu olho pro meu cenário aqui, eu vim aqui falar pra vocês, né? Gravar esse vídeo porque o Senhor tem me mandado. O Senhor me mandou gravar este vídeo, gente, pra falar e colocar realmente esse título quando tudo dá errado. Pra falar que nada é difícil pra ele. Se tudo deu errado é porque vai dar certo. Se o Senhor tem mandado você investir nessa terra que tá com guerra, que tá com fome, que tá com tudo destruído, se até mesmo familiares às vezes fica contra a gente, né? No caso de Jeremias, até a própria família dele ficou contra ele, gente. Mas o Senhor estava com ele. O nosso Deus de Israel, Deus poderoso, estava. Faz 8 anos que eu tenho, né, estado no meio da guerra, né? E o Senhor me manda investir. Confesso que eu parei no meio do caminho algumas vezes. Dessa última vez, então, foi assim, uma coisa que eu não queria mesmo, que eu queria abrir mão. Que eu não queria investir mais. Mas eu vim obedecer ao meu Senhor, porque começou a dar errado, literalmente, para o Senhor fazer acontecer. Para o Senhor chamar a minha atenção. O Senhor fez com que eu conseguisse, né? Falar, não, eu vou investir. Eu iria investir de qualquer jeito, porque, né? Quando o Senhor quer uma coisa, quando o Senhor tem o propósito de fazer algo, Ele vai fazer, né? A gente querendo ou não. Mas o Senhor nos dá a chance. O Senhor fala aos nossos corações, né? Para que a gente venha investir, para que a gente venha confiar, descansar na sua plena presença, né? Ele traz a paz que excede todo entendimento. Então, às vezes, por mais que a gente não esteja aguentando, quando a gente tá com ele, a gente tá bom, Deus. Tá difícil, mas eu vou, né? Jeremias, querendo ou não, questionando o Senhor, né? Perguntando, Senhor, por quê? Né? Senhor, como? Mas ele ia e obedecia. E é isso que o Senhor quer. Terá momentos que a gente vai investir a nossa confiança mesmo. Em falar, Senhor, eu não tô vendo nada. Mas eu vou descansar e acreditar em Ti, nas Tuas promessas, no que o Senhor tá me falando, que eu irei comprar vinhas, que eu irei comprar terreno, que eu irei habitar nessa terra, Pai, que aos meus olhos está perdida, que não tem mais jeito. Deu tudo errado para que eu estivesse aqui, gente, obedecendo, sem ver a terra. Aliás, vendo a terra com guerra, com muita coisa acontecendo, que eu penso assim, Deus, não dá. E Ele tá falando em vista. Com meu coração aberto. Porque igual Jeremias falou, Senhor, mas tá todo mundo bem. As pessoas vêm aqui pra quê? Cantar vitória. Quem grava um vídeo assim tem, né? Quando o Senhor manda mesmo pra gente fazer. Porque ninguém quer vir aqui mostrar as fraquezas, né, gente? Mas quando o Senhor manda, invista. É porque vale a pena. Vai valer a pena o seu investimento de lágrimas, de oração, de devoção, de buscar ao Senhor. Vai valer a pena. Se Ele tem mandado você fazer, vai valer a pena. Por mais que tenha dado tudo errado, o Senhor, Ele é fiel. E nada difícil para Ele. Então eu estou aqui, depois desses anos todos, amando do Senhor, né? Voltarei pro meu canal.
E eu gosto de gravar rotina, eu gosto de gravar, né, minha vida, né, meu dia a dia com as minhas crianças, como eu falo pra vocês, né, eu tenho 4 filhos e o Senhor fala muito através dos meus filhos comigo. Desde o ano passado eu tenho enfrentado essas guerras atrás, né, guerras atrás de guerras. E eu não queria investir, mas o Senhor me mandou investir. Então, por mais que não aconteça do jeito que eu queria, mas eu tenho que crer que tem um propósito e que o Senhor quer falar às pessoas que me assistem, a quem chegar aqui que o Senhor enviar, que o Senhor quer, né, me usar. Então, eis-me aqui. Se você precisar de qualquer coisa, né, seremos amigos, amigas, enfim, irmãos em Cristo, né? E eu compartilharei, né, tudo aquilo que Deus me permitir, me mandar. Mas hoje, o vídeo de hoje é pra você que deu tudo errado. Deu tudo errado só pra dar certo. Que loucura, né, gente? Deu tudo errado aqui pra que um dia venha dar certo. Deu tudo errado para que o nome do Senhor venha a ser glorificado nas nossas vidas. Deu errado para que a gente venha reconhecer que só Ele pode fazer coisas por nós que não acreditaríamos, né? Que não acreditamos, que a gente falou estava perdido, mas Ele pode. No meio deste processo da minha vida, as pessoas que eu amo ainda tentaram me ajudar diante de tudo que vem acontecendo. Mas nem eles conseguiram me ajudar, porque deu errado para o Senhor operar na minha vida. Tá dando tudo errado para que Deus venha fazer dar certo. Não temas. Invista no que o Senhor tem te mandado. E eu sei que coisas melhores e maiores virão em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo na sua vida. Assim como Deus tem falado ao meu coração. Se levanta, creia. Por mais que o cenário, a guerra, tudo ao seu redor diga que não, acredita no que Deus tem te falado. E é isso. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Que Deus te abençoe. E não temas que deu errado para poder dar certo em nome de Jesus. O Senhor está no controle de tudo.